Humanos erram, demônios matam. Esse é o poema do volume 39 de Bleach, referente ao Aion, mas ele já diz tudo do que esse vídeo vai se tratar. Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do canal Alex Kiltian e o assunto vai ser sempre Bleach. Quem pegou essa referência aí já é meu amigo, beleza? No vídeo de hoje vamos destrinchar o One Shot Gokui Mei Mei Hen, ou o famoso Arco do Inferno. Ele foi lançado em 2021 para comemorar o aniversário de 20 anos do lançamento do mangá. Muitos fizeram análises desse especial e teorizaram quando saiu, mas atualmente parece que ele só é lembrado para dar esperanças da volta do mangá. Então hoje vou destrinchar ele página por página, revelando segredos escondidos que muitos não notaram, criando teorias sobre o futuro que pode vir e mostrando os simbolismos que estão presentes nesse capítulo de retorno parcial de Bleach. Receba a inteligência. Já vai deixando seu like, comentário e compartilhe com seus amigos que também gostam de Bleach, além de espalhar a palavra da cubologia se inscrevendo aqui no canal e me seguindo nas outras redes sociais que estarão aqui na descrição. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bleach Ecos das Mandíbulas do Inferno foi lançado oficialmente no dia 10 de agosto de 2021 para comemorar o aniversário de 20 anos do mangá. Também anunciando a volta de Bleach nas telas, que estava em hiato desde 2012. Inclusive, muitos acham que até hoje o anime foi cancelado, mas isso é história para outro dia. O One Shot foi um grande sucesso, principalmente entre os fãs de Bleach, que ansiavam por mais material da obra que tinha acabado em 2016. Resumindo a história, ela é focada em um ritual fúnebre que homenageia um capitão falecido, que no caso é o Ukitake, que morreu nos eventos finais do mangá principal. No entanto, esse ritual acaba dando errado e causa problemas para os tenentes que estavam no mundo apenas tentando capturar um Hollow. Começamos então com seu nome, que possui títulos confusos até hoje, já que temos dois nomes para ele, que são No Brace from Hell e New Brace from Hell. Na introdução temos o primeiro título, que é No Brace from Hell, traduzido como Sem Vidas no Inferno. Ele reflete o que se entende do inferno em Bleach, um lugar que não faz parte do ciclo de reencarnação, um lugar que as almas mais corruptas são jogadas e descartadas. Esse conceito de inferno é apresentado para nós lá no segundo volume de Bleach. Muitos não lembram, mas ele aparece no capítulo 12 do mangá com o título The Gate of the End, ou O Portão do Fim, simbolizando que o inferno é literalmente o fim de uma alma, um lugar que, para quem vai, não tem mais volta. Então, esse primeiro título remete à primeira vez que o inferno aparece, um lugar onde não tem vida, sem vidas no inferno. Mas, ao longo do One Shot, descobrimos que lá possui vida sim. Existem monstros próprios e até carcereiros, como se o inferno fosse uma prisão mantendo os piores prisioneiros acorrentados a ele. Tanto que Zael Aporo aparece, assustando o Renji, que pensava que ele estava morto. O título final vira então As Novas Vidas do Inferno, mostrando que lá tem sim vida, e eles sempre estão observando e querem alguma coisa. É você, Satanás! Algum tempo atrás, tivemos lá no Japão um evento relacionado a Bleach, uma grande exposição de arte que mostrava os desenhos do autor e também venda de produtos oficiais. E eu queria muito ter ido, mas, não sobra nada pro beta. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Em um certo local, um fã tirou uma foto mostrando os detalhes do evento de uma certa parte onde estavam os arcos de Bleach e lá estava o One Shot, como um arco oficial. Isso gerou muita polêmica por conta do erro de tradução dos kanjis, o que foi uma bomba com vários sites de jornalismo mostrando como uma grande novidade, só que, na verdade, esse título já era oficial desde o início. A tradução correta é Bleach Gokui Mei Mei Hen, que significa Arco Uivo das Mandíbulas do Inferno. O que faz bastante sentido, já que nesse capítulo é visto os literais mandíbulas se abrindo para o portal. E agora que já dei um contexto para vocês sobre o One Shot, vamos começar entendendo o que é o inferno em Bleach. O inferno, ou Jigoku, como já expliquei, é um reino de Bleach para onde vão as almas mais corruptas, onde os Shinigamis não têm jurisdição e para onde são mandadas as almas que não podem ser purificadas. Para quem não lembra, Shinigamis não matam, e sim purificam, mandando uma alma humana para a Soul Society, ou purificando um Hollow, mandando seu Reishi de volta para a Soul Society. E é por isso que Bleach tem esse nome. Bleach, em inglês, é alvejante, que é usado para tirar manchas e purificar superfícies.
Shinigamis cumprem esse papel dentro da história, mas o que acontece quando uma camiseta manchada não sai nem com alvejante? Uma camiseta branca manchada de vinho ou graxa, o que você faz? Quando isso acontece, geralmente vira pano ou joga fora. E é isso que o inferno é. Quando uma alma humana é corrompida em vida de forma pesada, cometendo pecados gravíssimos como o homicídio, ela fica manchada de forma literal. O Reishi então fica tão negativo que um Shinigami não consegue purificar e não tem escolha a não ser descartar ela no lixo, que é o inferno. Mas o inferno é muito mais antigo do que acreditam. Na novel Can't Fear on Your World é dito por Ichibe que no princípio existia um mundo caótico, onde vida e morte eram uma coisa só e não havia equilíbrio. E junto desse mundo existia um poço, onde eram jogadas quantidades massivas de Reishi. Em uma certa reunião feita pelos ancestrais das 5 grandes famílias nobres, querendo mudar os status do mundo, cada um à sua própria vontade, existia uma família que, não sabemos o nome até hoje, que queria criar uma tampa para esse tal poço. Após a Dona Eos separar vida e morte, foram então criados os 3 reinos: mundo humano, um reino feito de matéria, Soul Society, o reino que equilibraria tudo, e o Ecomundo, um paraíso de areia para os Hollows. Mas e o poço? Algum tempo depois, ele foi conhecido como Inferno e não tem nenhuma ligação com o ciclo de reencarnação. E tirando sua aparição no capítulo 12 e essa descrição da novel, não existe mais nada de oficial sobre esse lugar. E o quarto filme de Bleach, ele se passa no inferno. Esse é um buraco mais embaixo, já que em uma carta oficial que vinha junto do DVD de edição limitada e escrita pelo próprio Kubo, ele explica que foi acreditado como diretor executivo do filme, mas não queria esse título porque sua participação real foi mínima. Ele conta que suas ideias discutidas com o roteirista não foram usadas, que houve problemas internos e falta de tempo, e que o resultado só manteve o clima de Bleach, entre aspas, graças ao esforço da equipe, não dele. Kubo encerra agradecendo, mas deixando claro que não considera ter contribuído o suficiente para merecer um crédito tão alto. Dito isso, não podemos considerar o filme oficial, já que o próprio autor não teve suas ideias levadas a sério. O anime antigo só dava dor de cabeça para ele, e é aí que entra o one shot. O inferno em Bleach nunca foi explorado ou bem abordado, mas com o especial nos deu um gostinho do que ele pode oferecer. Então, agora que vocês já entenderam o que é o One Shot e o que é o inferno dentro de Bleach, vamos então para a revisão e análise dele. Começamos então com uma pequena história contada provavelmente por Kazui, o filho do Ichigo com Orihime. Quando eu era pequeno, eu criava 2 peixinhos dourados. Eu os achava fofos e adorava os 2, mas certa vez o maior deles acabou morrendo. O peixinho que ficou sozinho parecia tão solitário que até eu me sentia triste só de olhar para ele. Mas, a partir daquele dia, o peixinho pequeno, que eu achava que nunca ia crescer, começou a ficar cada vez maior. Foi crescendo, crescendo e foi ficando cada vez mais saudável. Ao ver isso, eu fiquei muito aliviado. Ah, que bom. O maior foi melhor que ele tivesse morrido. Parece até um poema, não é? Mas e se eu dissesse que ele está escancarando na nossa cara tudo o que esse arco se trata? Eu acredito que essa história está diretamente ligada com o estado anterior e futuro do mundo. Na página que vemos, observamos um recipiente com água e dentro há 2 peixes. Eles giram sem destino definido. Esses 2 peixes representam o plano de existência de Bleach. O maior são os 3 reinos, aqueles que fazem parte do ciclo de reencarnação, mundo humano, Soul Society e o Ecomundo. Já o menor é o inferno, aquele que não faz parte do ciclo e é feito de lixão pelos Shinigamis. Assim como na imagem, os reinos habitam o que chamamos de Mar Primordial, que nos foi mostrado no episódio 28 do anime atual. Foi desse mar que emergiram os 3 reinos criados por Dona Eos. Então, a história continua. O peixe maior acabou morrendo e, como consequência, o menor acabou ficando solitário, mas cresceu e ficou saudável. Na visão do narrador, a morte do peixe maior foi uma coisa boa, já que assim, o outro conseguiu crescer mais e mais. E talvez essa seja a verdadeira intenção do inferno. Ele precisa crescer, mas não pode por conta dos outros reinos. Zael Aporo, no final da obra, avisa que os Shinigamis jogaram quantidades massivas de Reishi para lá em um curto período de tempo, e como consequência, o inferno começou a transbordar. A partir de agora, apenas um peixe do aquário pode ficar vivo, ou os 3 reinos deixam de existir para que o inferno consiga crescer.
Ele não vai mais suportar o Reishi acumulado e assim vai perecer. Então, os Shinigamis não conseguirão se livrar do lixo espiritual deles. Um precisa morrer para que o outro possa viver. Essa é a real intenção do inferno agora. Eles vivem observando os reinos pelas borboletas do inferno, que estão literalmente desde o primeiro capítulo da história, esperando apenas a sua vez de ser o peixe maior do mar primordial. Continuando então, a primeira personagem que vemos é a adorável Orihime, a melhor personagem feminina da obra e agora mãe de família, observando se seu filho já está dormindo e agradecendo Kon por brincar com ele. Mas logo após a sua mãe ir embora, Kazui abre a janela para cumprir uma promessa feita a um espírito. Isso chama a atenção de Kon, que briga com ele, falando para ele obedecer a sua mãe. E agora percebe-se um detalhe bem interessante. Ichigo e Orihime parecem ter sua casa própria e não moram mais na clássica clínica Kurosaki. E isso é bem nítido no último capítulo de Bleach. Lá, Ichigo e seus amigos estão se reunindo para ver a luta de Chad, que agora é um boxeador. E Ichigo confirma que o antigo quarto dele agora é da Yuzu. Então a clínica virou o ponto de reunião da família agora, enquanto Ichigo e Orihime vivem com Kazui em um provável apartamento, já que Kazui pula de um lugar bem alto, e no quadro onde Kon também pula, também podemos observar um terceiro andar ali em cima. Kazui então cai em um peixe feito de nuvens? Talvez, e ele criou dois para que o Kon fosse com ele. Como na história, são um maior e um menor, e eles são peixes koi, também chamados de carpas, que são peixes simbólicos da cultura oriental, sendo considerados símbolos de resistência e perseverança. Existe também a lenda de que quando uma carpa consegue subir uma cachoeira, ela se torna um dragão. Será então que, no futuro, Kazui evoluirá seu poder mais ainda? Além disso, se vocês notarem, Kazui não está com a sua Zanpakutou como faz no último capítulo de Bleach. Podemos deduzir que esses peixes possam ser construtos de sua espada, e isso não é incomum. Minazuki da Unohana, por exemplo, se transforma em uma raia gigante. Gakako Kairo, do Kurashiki Kenpachi, se transforma em várias bocas que devoram tudo ao seu redor. Então talvez seja a liberação do poder da Shikai de Kazui. Ele então encontra um espírito, que de acordo com o Kon, está mentindo sobre sua idade. E real, não parece que ele tem 15 anos. Mas ele afirma que não está mentindo. O tema do fantasma de lado de um poste é uma homenagem ao primeiro capítulo do mangá. Kazui informa que, para o espírito não precisar ficar sozinho em sua ausência, vai levá-lo até um certo lugar. Os três partem para o santuário, que parece ser um bem padrão lá no Japão. Clássica escadaria e na entrada um grande torii, que é uma espécie de portal que marca a fronteira entre o mundo profano e o mundo sagrado em um santuário shintoísta. Passar por ele quer dizer que simbolicamente você está entrando no domínio de uma divindade que guarda aquele lugar. O nome do santuário que eles vão, pelos kanjis que pesquisei na imagem, é Santuário de Takakage, ou Takagamo. Provavelmente o santuário que Kazui visita é baseado no Santuário Takagamo na província de Nara. Esse santuário que venera Kamo no Okami, um deus com uma profunda ligação a Ame no Akihiko e Shitateru Hime, conhecidos como a possível inspiração de Hikoboshi e Orihime do Tanabata, a história que deu o nome a Orihime de Bleach e aos simbolismos do Ichigo com Hikoboshi. E tem gente que ainda não acredita que o cubo é 100% Ichihime. Meu Deus. Bom, após os três entrarem no templo, Kazui os leva até um pequeno Dozo-jin, que são divindades do folclore japonês que protegem viajantes, vilarejos e fronteiras contra os maus espíritos e doenças. Eles são representados por estátuas de pedra, mas pela aparência também parece um Hokora, que é um pequeno santuário shintoísta. Conhecendo as referências do cubo, acredito que pode ser uma junção de ambos, ou a versão mais budista, que é a mais provável. De todo modo, Kazui começa a fazer um pequeno ritual para abrir um portal. Esse ritual realmente existe, só que esse que o Kazui faz está um pouco diferente. O tradicional usado em templos e santuários é o Nirei, Nihakushu e Chirei, ou duas reverências, duas palmas, uma reverência. Ele expressa purificação, respeito e comunicação com a divindade ou espírito sagrado presente no local. Na primeira etapa, você reverencia duas vezes de forma lenta e respeitosa. A primeira reverência reconhece a grandeza do Deus e a segunda é um ato de humildade. Na próxima etapa, você junta as mãos diante do peito, bate duas vezes e depois mantém as mãos unidas em silêncio, orando. As duas palmas são a união de dois mundos, o visível e o invisível. O som do aplauso serve para chamar a atenção do Deus, anunciando a sua presença e intenção.
também é um gesto de purificação sonora. Acredita-se que o som espanta impurezas espirituais. E para finalizar, se faz uma única reverência lenta. É o encerramento do circuito espiritual. Você está agradecendo pela permissão da comunicação. Mas Kazui mostra batendo palma 3 vezes, reverencia 2 e bate palma mais uma vez. Essa variação parece sugerir que ele aprendeu com outra pessoa para realizar a abertura desse portal. Quem sabe se não é Urahara que ensinou? Vendo o que o Kazui fez, as 3 primeiras palmas chamam a atenção de alguma entidade que começa a observar os presentes ali. Olhos gigantes com a íris amarela, e aparecem 3 pelo que pude contar, mas garanto que são 4 e respondo mais pra frente o porquê. As 2 reverências é como se Kazui estivesse pedindo por favor, abra o portal, e a última palma é para concluir e abrir esse portal. E lembra que eu disse que Urahara poderia ser aquele que ensinou a técnica? Ele é sempre o personagem que consegue de algum jeito abrir os portais para outros lugares. Até mesmo ajudou a Soul Society a chegar mais rápido no Palácio do Rei das Almas. Além disso, nas 2 primeiras vezes que ele foi abrir um portal para algum lugar, ele bateu a palma antes dos portais se abrirem. Pode ser só coincidência, mas vou deixar em aberto aqui que Urahara é bem suspeito nesse one shot. Voltando para o Kazui, então vemos um portal bem estranho que se abre. Ele é bem diferente dos padrões, mas é semelhante ao Senkaimon, porém, ele se assemelha bem mais com uma boca se abrindo, o que condiz com o nome oficial desse arco, as Mandíbulas do Inferno. Veremos esse portal um pouco mais à frente, e já adianto que ele é bem diferente do Portão do Inferno padrão que é mostrado no capítulo 12. Kazui então sorri, dizendo que, entre aspas, todos estão ali. Quem será que são eles? E notem que quando ele abre o portal, saem várias borboletas do inferno. Eu vou deixar para falar delas mais pra frente também. E prestem atenção no rosto do espírito que está com ele e o Kon. Vou falar de uma teoria envolvendo ele. Essa foi apenas a introdução dos eventos que vão ocorrer daqui pra frente, e já temos bastante informações sobre o futuro. Então, aproveitando mais uma vez, por favor deixe seu like e ajude esse vídeo hypando ele, agradeço de antemão já. E finalmente temos então o título desse capítulo, 100 Vidas no Inferno. Agora, mostra a Soul Society 12 anos após os eventos da Guerra Sangrenta de 1000 anos e 2 anos depois no capítulo final de Bleach, já que os 2 capítulos finais se passam 10 anos após o selamento de Yhwach. Acompanhamos Ichika, a filha de Renji com Rukia, que está indo calmamente até o dojo de Ikako, que fica perto da sua casa na Avenida das Mansões dos Oficiais. Essa avenida deve funcionar como uma vila militar, onde aqueles que têm uma maior patente vivem dentro do Sereitei. De acordo com o Clube Outside, cada um dos oficiais de alta patente foi designado uma residência independente. Já os oficiais inferiores, a menos que o indivíduo seja de família nobre, como o Omaeda, por exemplo, residem em sua maioria em alojamentos coletivos, e esse é o costume adotado dentro da organização, o chamado Sistema das Companhias. Chegando no dojo, Ikako, agora o novo tenente de Zaraki, sente a presença de Ichika e tenta mandar um sermão por ela estar atrasada. Ichika, por outro lado, tenta só atacá-lo de qualquer forma mesmo. A soberba dela é bem evidente, já que muito provavelmente ela é bem mimada por Byakuya, que é um nobre, então certeza ensinou bastante o orgulho da família Kuchiki para ela. Porém, ainda tenta usar truques sujos para garantir a vitória, coisa que Renji provavelmente influenciou nela. Algo bem interessante de se citar é que, assim como Ichika, Ikako também foi o mestre do pai dela. Antes de Renji ir para o 6º Esquadrão, ele fazia parte do 11º, e lá foi instruído por Ikako, onde até mesmo já pediu para que o careca o ensinasse a usar a Bankai. Então acredito que foi o próprio Renji quem pediu a Ikako ensinar Ichika a arte do Zanjutsu. Depois, ele pergunta para a garota se ela não foi em um treinamento para o mundo humano, algo que é bem padrão dos Shinigamis em aprendizado, já que esse é o serviço deles na teoria. Ichika então diz que só pode ir durante as férias, muito provavelmente junto de seus pais que costumam visitar Ichigo lá, e também vão patrulhar de vez em quando Karakura porque sua mãe Rukia é a capitã responsável por essa cidade. Ikako então a provoca e aparece Yumichika, que agora é o 3º oficial da 11ª divisão, e ele agora parece se dar bem com suas Zanpakuto, já que está com um brinco de penas de pavão que remetem à sua verdadeira forma. Eu sei, ele já usava esse brinco durante a guerra contra os Quincy's, mas parece que, desde aquela época, ele parece se entender e se aceitar melhor. Por falar em Quincy's, não parece que ele aprendeu um pouco de moda com Ishida? Ele estava com uma capa bem parecida com as que ele usava no início de Bleach. E sobre se aceitar mais,
É bem provável que desde a guerra ele já tivesse atingido a Bankai, já que em uma cena adicional do anime atual é mostrado Urahara entregando pílulas de roloficação de Bankai temporárias apenas para aqueles que tivessem Bankai, e na cena, tanto Ikako quanto Yumichika receberam a pílula, então é bem provável que ele tenha obtido no gap de 17 meses que o Ichigo ficou sem seus poderes. E a dinâmica dos dois amigos nessa pequena parte do one shot pareceu bastante com a de um casal que está junto faz muito tempo. Será só uma parceria muito forte ou tem realmente algo a mais entre eles? Vou deixar isso para outro dia. E o Mítica pergunta se Ikako esqueceu do compromisso dele para aquele dia, então a cena é cortada e mostra uma conversa entre Ichigo e Renji, que está de folga em sua casa descansando no seu celular. Digo isso pela vestimenta caseira que ele usa. E o celular dos Shinigamis é Denrei Shiki, ele é usado para detecção de rolos e para receber missões do Gotei 13, mas parece que agora ele tem mais funções do que antigamente. Bom, os dois estão conversando sobre um ritual que vai ocorrer naquela noite, o chamado Konso Rensai, ou Ritual de Sepultamento da Alma. Konso é a técnica padrão de todos os Shinigamis, é usada até mesmo pelo Ichigo, serve para mandar uma alma do mundo humano de volta para sua society de forma pacífica. Já esse ritual, de acordo com o Renji, acontece 12 anos após a morte de algum capitão. Isso me leva a uma pequena dúvida, será que isso aconteceu com os outros dois capitães mortos antes da Guerra Sangrenta? No caso, Gin e Tousen, eles eram capitães bem poderosos, será que fizeram esse ritual para eles ou foram considerados traidores até o fim e a Central 46 os rejeitou para fazer isso com os dois? Ou será que pelos dois terem sido mortos por Aizen, que estava modificado pelo Hogyoku, aconteceu algo diferente? E será que os membros da Gotei 3 original revelados recentemente estão lá também? Essa afirmação abre uma quantidade grande de possibilidades sobre o futuro de Bleach. Esse ritual então consiste em purificar um Hollow na frente do túmulo do falecido. Foi isso que aconteceu anteriormente com o Nohana, Yamamoto e agora vai ser feito com o Kitaki. Na página seguinte, finalmente vemos o nosso protagonista, agora um adulto perto dos seus 30 anos. Ele está com um corte de cabelo bem mais estiloso do que no último capítulo, e isso tem uma boa explicação. No final de Bleach, Ichigo frequentava um barbeiro qualquer ali da cidade, mas depois de um tempo, Yuzo se formou como cabeleireira, e para ajudar a sua amável irmã, ele agora frequenta o salão dela. É por isso que ele está com um visual bem melhor do que no capítulo final. Ótimo detalhe, Kubo, parabéns! E Ichigo gosta bastante, não só de proteger os seus amigos e família, mas também ajudar em seus empregos. Assim como fez com Yuzo, ele está agora no restaurante de lamen que Keigo inaugurou faz pouco tempo. É muito bom ver que ele permanece com as suas amizades no colégio, com Keigo, Mizuhiro e temos mais um personagem nessa imagem. Alguém que já vimos várias vezes na sombra do Ichigo, se é que me entendem. Obviamente eu tô falando do Ishida, que sim, é confirmado pelo autor que é ele ali sentado lá atrás vendo o cardápio. Parece que ele ainda age como antigamente, não querendo interagir muito com seus amigos, mas permanece lá junto. E acredito que o Chad não esteja aí por conta do seu emprego de lutador de boxe. Por conta de Ichigo conhecer o Kitaki, foi convidado para presenciar o ritual a pedido de Kyorako e também da nova capitã da 13ª Divisão, a Rukia, que aparece atrás de Renji vendo o novo modelo do celular dele, impressionada com o que ele pode fazer. E o visual novo dela está muito lindo, agora com seu cabelo comprido e usando um laço do lado. E isso tem uma explicação também. Um dos maiores desejos de Rukia no passado era se tornar uma linda mulher como Miyako Shiba, a esposa do Kaien. Rukia a via como sua inspiração, era a terceira oficial da 13ª Divisão, uma Shinigami linda, forte e muito gentil. E o seu penteado é uma homenagem a ela, cabelo longo, preso com um laço. E já que estamos falando bastante de cabelo, a trança que vemos em Renji foi feita pela própria Rukia, que, de acordo com o Kubo, gosta de mexer no cabelo dele. Detalhe fofo do casal para vocês. Rukia parece estar voltando para casa depois do trabalho e pergunta sobre onde está Orihime. Ichigo responde que ficou em casa lavando roupa, então percebemos que o Ichigo é um macho opressor. É brincadeira, produção, é brincadeira. Eles então mencionam que a Soul Society ao longo dos anos se desenvolveu muito e agora tem até mesmo TVs que pegam sinal do mundo humano. E isso, claro, foi obra do Urahara, que agora é conselheiro do Departamento de Desenvolvimento e Tecnologia da Soul Society. E só de falar no nome do Urahara, Mayuri aparece em uma espécie de holograma feito pelos insetos que ele mesmo criou. Tem até a sua marca registrada, que é o rosto bizarro de alguém sofrendo. Já que mencionei insetos, a aparência de Mayuri parece ser uma referência direta a eles.
Já vi esse padrão de sua roupa em alguns insetos e acredito que seja mais próximo de uma larva de vagalume, e as antenas representariam a forma adulta. O tema de insetos no Mayuri é bem presente, já que até a sua Bankai se assemelha com uma lagarta lá no início de Bleach. Então, vemos Ichika voltando para casa e mostra Mayuri informando cada tenente a começar o procedimento do ritual, que envolve capturar um Hollow no mundo humano. Assim acompanhamos como estão as outras divisões atualmente. Na quarta divisão temos as irmãs Kotetsu, Izane, que virou capitã após a morte da Onohana, Kione, que saiu da 13ª divisão para se tornar tenente, e Hanataro, que agora é o segundo terceiro oficial da quarta divisão. Meio confuso, né? É que ele compartilha o mesmo cargo que o Iemura, o cara que literalmente foi inspiração pro Nanami de Jujutsu Kaisen. É sério, não tem como dizer que não foi inspiração. Já na quinta divisão, vemos Hirako, que ainda é capitão, e a Momo, que para felicidade dos japoneses ainda é tenente. Eu acho muito engraçado o fato dela já ter sido a sexta personagem mais popular da obra, apenas pela fofura dela. Na primeira divisão, Nanao é responsável por ir até o mundo humano, enquanto seu companheiro de cargo, o Kikiba, fica para cuidar do capitão geral, que agora é o Kyorako. Na segunda divisão não tem nada de interessante, continua sendo o pior tenente e a Sui fofa. Agora na sétima divisão as coisas mudaram bastante. Iba é o novo capitão, mesmo não tendo mostrado nada demais até agora, nem Bankai. E temos um novo tenente que consegue falar com animais, e pelo visto é bem bonito também, já que as garotas Shinigamis ficaram alvoroçadas ao vê-lo. Seu nome é Rindo Atao. Ele é surdo-mudo, e isso me interessou bastante quando eu vi esse personagem pela primeira vez. Principalmente pela liberação de sua Zanpakuto, que é bem interessante, mas vou falar disso mais à frente. E já que estou aqui falando dele, vamos tentar descobrir mais sobre o personagem traduzindo seu nome, já que eu sempre falo nos roteiros sobre Bleach que os nomes são extremamente importantes dentro da história e podem mostrar bastante sobre aquele que a gente está falando. O sobrenome significa templo circular ou ciclo do santuário. O sufixo do em seu sobrenome é o mesmo usado para definir um templo ou santuário sagrado. Já seu nome Atao, Ata significa conceder, se envolver ou compartilhar, e U é apenas um katakana fonético. Unindo os dois, temos algo como aquele que participa do ciclo do santuário, como se agora fosse alguém que vai participar do ciclo de reencarnação como um Shinigami, purificando as almas. Bom, acho que seja isso, mas pode ter mais coisas escondidas. Vamos para a divisão 10, que não mudou nada também. Hitsugaya ainda é o capitão e a Matsumoto é a sua tenente. Ela até provoca a Mayuri mencionando Urahara, então sua personalidade bem-humorada continua. E para fechar por hora, temos a nona divisão, com Hisagi como tenente, compartilhando esse posto com Mashiro, que não está presente na cena, e Kensei, que ainda é o capitão, infelizmente. Eu gosto do Kensei, mas acho que o Hisagi seria um capitão muito melhor, e não falo isso porque ele é meu tenente favorito. Hisagi já tem uma Bankai, o que ajudaria bastante ele a se candidatar à vaga, tanto que isso aconteceu na novel onde ele é o protagonista. No final dela, Kyorako oferece o cargo de capitão de alguma divisão que ainda estava sem, mas Hisagi recusou, achando que estaria melhor por enquanto como editor-chefe do Seritei Communication, a revista da Soul Society. Continuando, Mayuri mostra que consegue até mesmo lançar raios pelos olhos usando esse holograma, e para finalizar essa parte do desenvolvimento, antes de entrar no conflito, Ichika escuta essa conversa entre seus pais e Mayuri, e decide ir escondida para o mundo humano para ver o que eles iam fazer. Vocês já sabem no que isso vai dar, né? Já viu, né? Agora já está de noite, os Shinigamis tenentes se reuniram para capturar o Hollow e levá-lo até a Soul Society. Ichigo está presente ali, mas na verdade era para estar com os capitães, já que ele foi convidado para o ritual onde só os capitães são permitidos, enquanto os tenentes só têm a obrigação de capturar o Hollow. Ichigo até fica surpreso de quase todos os tenentes estarem ali, falando que é um exagero, qualquer um deles teria força de sobra para capturar facilmente um Hollow normal, apesar de seu poder estar 80% selado. Matsumoto então aparece, alegando que o ritual não vai começar enquanto eles não cumprirem a tarefa, então se forem rápidos, eles terminam aquilo, fazem o ritual e vão beber, o que é um costume japonês. Após o funeral no Japão, existe o costume de realizar um banquete, conhecido como Oseki ou Otsukiai, para os participantes, especialmente a família e amigos próximos, onde bebidas alcoólicas como sake podem ser servidas. O objetivo é agradecer a presença e o apoio, além de oferecer uma oportunidade para compartilhar memórias do falecido. E sabemos que Matsumoto adora tomar uma sempre que pode.
Randy pergunta se Ichigo vai beber com eles, o que ele afirma, falando que ainda está dentro do prazo de entrega, provavelmente de um manuscrito, já que ele é um tradutor. Ichigo, depois de se formar no ensino médio, entrou para a faculdade, primeiramente com o intuito de se tornar médico para ajudar na clínica de seu pai, mas depois optou por algo que ele gostava mais, literatura inglesa. E isso não é só para fazer um gancho com Murder Witch, já que Ichigo tem elementos anglófilos, e eu sempre quis falar essa palavra desde os primeiros capítulos de Bleach. Na biografia do seu personagem no final do volume 1 de Bleach, é mostrado que a pessoa que ele mais admira é William Shakespeare, então faz sentido ele se tornar um tradutor. É que vai mais algumas curiosidades sobre ele após o final de Bleach. Ichigo e Orihime estavam prestes a começar um namoro quando Ichigo ainda era um estudante universitário. Eles formalmente começaram a namorar depois que ambos se tornaram adultos e estavam trabalhando. E pela cronologia, eles começaram a namorar depois que Iruka e Renji se casaram. A novel onde isso é mostrado é Bleach We Do Not Always Love You, e se passa 3 anos depois da guerra. Os dois então tiveram Kazui após 2 anos de namoro. Como Kazui faz aniversário no dia 29 de abril, muitos teorizam que Orihime deu um belo presente de aniversário pro Ichigo, já que de julho, que é aniversário do Ichigo, até abril são literais 9 meses. Já Renji e Rukia tiveram Ichika 1 ano após se casarem, e ela é 1 ano e 6 meses mais velha que Kazui. Na arte promocional do final de Bleach, Kubo revela que na imagem Ichika tem 15 anos e Kazui 13. Orihime é dona de casa, mas ainda gosta de trabalhar meio período na Abe Cookies, onde ela trabalhava quando estava no ensino médio. Chad, como sabemos, virou lutador de boxe, e o interessante é que ele foi convidado a ser sparring do campeão dos pesos pesados do Japão, e foi lá que ele chamou a atenção de todo mundo e virou profissional. Ishida decidiu se reconciliar com seu pai, se formou em medicina e agora trabalha no Hospital Geral de Karakura, onde seu pai é o dono. Sim, é nepotismo. O legal é que ele, apesar de não ser casado, se dá muito bem com as crianças e é um médico pediatra. E para finalizar as curiosidades, Ichigo trabalha em casa e isso faz ele ser um pai extremamente presente pro Kazui. Bom, vamos voltar pro one shot. Renji então apresenta os novos tenentes, começa pelo Atal, que já falei antes, e a próxima que já chega se apresentando é Yuyu Yayahara, a nova tenente da 8ª divisão. A nova capitã dessa divisão é a Lisa Yadomaru, que era uma das Vizards e assumiu o cargo do Kyoraku. Vemos um pouco de como ela se tornou capitã na novel do casamento da Rukia que eu falei anteriormente. E sabendo como Lisa é, até mesmo vendendo revistas mais 18 no Sereitei e com o uso de novos celulares com conexão ao mundo humano, não é à toa que a Yayahara acabou virando uma Gyaru, um tipo de moda bem conhecido e extravagante no Japão. Vamos conhecer então melhor ela da mesma forma que eu fiz com a Tal. Yayahara, seu sobrenome, tem os kanjis Hachi, que é literalmente o número 8, junto desse outro kanji, que é usado para repetir a palavra anterior. É por isso que é Yaya. Na leitura Kunyomi, o kanji Hachi é dito Ya ou Yatsu, e o 8 na cultura oriental é usado como um número de boa sorte e fortuna, além de ter várias representações no Japão, como o famoso espelho de 8 mãos, que é referência a Zanpakuto da Nanao. Então faz muito sentido que Yayahara seja da 8ª divisão. Já Hara significa planície ou original. Originalmente, esse kanji representava uma planície elevada de onde tinha uma nascente de água, e por isso pode ter esses dois significados. Então seu sobrenome traduzido de forma literal é Original dos 88. Meio estranho até, mas considerando que ela é a segunda em comando da 8ª divisão, então até que tem um certo paralelo. Esse uso repetido do 8 costuma transmitir multiplicidade, algo que se espalha ou uma imagem de algo amplo como o 8 infinito. E agora vem mais bagunça para combinar com a personagem. Seu nome Yuyu, o primeiro kanji é Kuma, que é literalmente urso, e Nyo, que é como ou similar a, traduzindo então seria semelhante a um urso, que é o que vemos mais pra frente com Soshikai, com ela imitando um barulho de urso e até aparecendo uma imagem de um. Beleza, mas por que isso seria uma bagunça? Bom, o problema é que nenhuma leitura padrão desses kanjis gera Yuyu. Então como se formou esse nome? Porque tem duas leituras principais no japonês, Onryomi, que é a leitura chinesa, e Kunyomi, que é a leitura japonesa. Em nomes próprios, principalmente em nomes de família, lugares ou termos antigos, é muito mais comum usar a leitura japonesa. E além dessas duas, existe uma terceira chamada Nanori. Nanori são leituras exclusivas de nomes próprios, usadas em nomes de personagens, nomes de famílias antigas e nomes poéticos. Yuyu é uma leitura atípica, criada para efeito estilístico. Kubo provavelmente atribuiu a leitura Yuyu à dupla Kuma Nyo para criar um nome feminino suave, com contraste com os kanjis e uma sonoridade fácil de lembrar.
E no Japão, ursos são considerados protetores da floresta, símbolos de força e proteção, além de serem presentes em alguns rituais folclóricos do povo Ainu. Eu lembro que quando lançou o One Shot, foi criada uma teoria que ela poderia ser filha do Urahara com a Yoruichi, pelos seus cabelos loiros, seu tom de pele, seu jeito extravagante de se vestir e agir, e pelo nome parecer a junção do nome dos dois. Mas agora eu acredito que não, só por ser da moda Gyaru já explica todas as semelhanças, já que algumas Gyarus bronzeiam a pele artificialmente e se vestem de forma mais excêntrica, com roupas mais curtas, cabelos tingidos, com mechas e estilos diferentes, além do excesso de maquiagem. Yuyu parece ter gostado desse estilo do mundo humano, e sendo da 8ª divisão, que a Lisa é a capitã, teve liberdade para ter esse estilo. Kyoraku realmente é bem liberal nesse tipo de assunto, mas ainda consegue manter a tradição de ter uniformes. Mesmo assim, acho que o Yamamoto tá se revirando no inferno agora. Bom, depois dessa apresentação e dela tentando tirar uma foto com Ichigo, que agora é um herói de guerra para todos da Soul Society, Ichika chega através de um Senkaimon, junto de uma Jigokusho, já que elas são guias dos Shinigamis dentro do portal. O mais estranho é que a borboleta está emitindo um brilho diferente em comparação com suas outras aparições. Para quem acha que elas são um elemento aleatório na história, saibam que essas borboletas são um assunto pouco explorado dentro da obra, mas são extremamente importantes para os Shinigamis, que vou explicar mais tarde. E é aí que se ouve um som escutado apenas por Ichika. E como eu sou um maluco e hiperfocado em Bleach, resolvi ver se era mesmo um som. Analisando a imagem, vemos um fundo preto, algumas marcas amarelas como se algo estivesse abrindo e no meio um kanji enorme. Esse kanji é o mesmo que vemos no título original da obra. Ele significa Mei ou Naru e originalmente significa um pássaro abrindo a boca e fazendo um som. Esse kanji é composto por dois outros, Kuchi, que significa boca, e Tori, que é pássaro, por isso está tão ligado a sons naturais. Ele é usado para se referir a sons emitidos por animais, alguns sons saindo de uma boca ou de ruídos e de barulho. Logo, Kubo usou ele para mostrar que alguma coisa estava gritando ou a mandíbula do inferno estava se abrindo e ecoando, o que faz total sentido, já que esse é o mesmo kanji usado no título original do One Shot. Para ser mais louco ainda, eu resolvi tentar ouvir qual seria o som que ela faria. Eu notei que as partes amarelas da imagem se pareciam muito com uma onda sonora de espectrograma. Então inverti a cor da imagem, apaguei o kanji do meio e com a ajuda de uma inteligência artificial foi analisado o comprimento das ondas, resultando nesse som que o editor vai colocar agora. Pode não ser o som que vão utilizar caso o One Shot seja adaptado, mas que ficou assustador, isso é certo. O som também pode se assemelhar com aquele usado no anime, quando uma garganta é aberta por um arrancar usando o descorer. Esse som que eu fiz não leve muito a sério, é apenas uma especulação de como seria o som verdadeiro. Ichika então olha para seu pai e Ichigo, que estão conversando, alheios do que está atrás dele, um monstro gigantesco. Os tenentes e os dois não parecem ter sentido a presença dele, e são pegos de surpresa quando Ichigo tenta avisá-los. Renji, como sempre na história, precisa apanhar. Ichigo consegue matar um monstro com certa facilidade, até porque ele não depende dos selos que os Shinigamis têm. Depois que Kione é atacada, justamente a médica do grupo, outros monstros aparecem, e reparem que todos são extremamente grandes. Todos eles são bizarros, mas têm algo em comum. Todos possuem formas circulares em algumas partes do seu corpo, às vezes duas ou uma, além de tatuagens de corrente. Ichika então vai em direção do seu pai com muito medo e abraçando ele. Uma curiosidade é que Ichika parece bem assustada com esses Hollows estranhos, porque de acordo com o Kubo, ela tem medo de monstros. E se vocês perceberem, temos uma boca abrindo atrás de Ren de Ichika, que é por onde Zai Aporo irá sair posteriormente. E Kaku e os outros tenentes começam a matar as criaturas, que tem o nome de Jigoku no Gaki. Traduzindo ao pé da letra, seria algo como fantasmas infernais, mas algumas traduções oficiais ficaram como ghouls infernais ou bestas infernais. Porém, já temos as bestas dentro de Bleach, que são criaturas vindas do reino das bestas, onde o clã do Komamura foi jogado por conta de seus pecados cometidos em vidas e depois retornaram para a Soul Society. Tanto eu quanto o Narras já fizemos vídeos e threads relacionados ao Komamura ser do inferno, principalmente pela sua Bankai ter relação com a inspiração do cubo para o inferno da obra, que é o Naraka, o reino de purificação do karma no budismo. Acredita-se que o Naraka é um lugar dividido em 16 partes, sendo 8 Narakas de fogo e 8 Narakas de gelo. A Bankai do Komamura possui o nome do segundo Naraka de fogo, que é Kokujo, ou em sânscrito,
Kalastra. E outra curiosidade interessante é que, assim como Komamura, Hitsugaya também tem uma Bankai com o nome de um dos Narakas, mas agora o último dos Narakas de gelo, Daigoren, ou em sânscrito, Mahapadma. E se vocês gostaram dessas curiosidades sobre as Bankais, deixa aqui nos comentários se querem um vídeo de eu aprofundando nos simbolismos das Bankais de outros personagens. Mas voltando, pelos kanjis usados no nome das criaturas, o nome correto são fantasmas famintos infernais, já que o termo correto para eles são Pretá, os famosos espíritos famintos do Sansara, inspiração direta dos Hollows de Bleach. Por isso acredito que esses monstros são nada mais nada menos que Hollows, e não outro ser diferente. Zayou Aporo até corrobora com essa ideia, já que ele menciona que quando um Hollow cai no inferno, ele se liberta do seu lado Hollow e seu buraco é removido do seu corpo, formando aquelas auréolas que ele tem. Podemos perceber que todas essas criaturas têm esse padrão, como eu já falei pra vocês, então por isso eu os chamo de Hollows infernais e não de outra coisa. Seguindo então, Ikako avisa que esses Hollows não possuem Reiatsu, o que é bem estranho. Nesse quadro é bem interessante ver que Nanao não usa sua Zanpakutou, e sim apenas Kidos. Talvez Kyorako ainda esteja com a Shinken Hakyoken para mantê-la em segurança, e longe das vistas da Central 46, já que isso pode dar uma grande dor de cabeça para ele. Em seguida, vemos que os outros tenentes começaram a entrar em ação. O primeiro que vemos é a Tao, que usa sua liberação, o Me, que significa dê a luz ou produza, e após isso temos o kanji de Taka, que é falcão em japonês, fazendo literalmente que de sua lâmina nasça vários falcões que devoram o Hollow. É muito legal ver que ele, por ser surdo, escreve na lâmina a liberação. A Zanpakutou de Atao não possui um nome conhecido até hoje, mas a sua liberação, quando ativada, transforma a lâmina em vários bonecos de papel que os fãs de Jutsu conhecem muito bem. Os Shikigamis. Os Shikigamis são espíritos familiares invocados através de talismãs de papel, fórmulas esotéricas e Onmyodo, que por sua vez é um sistema esotérico e cosmológico japonês, que combina os elementos do ocultismo e das ciências naturais, baseado na filosofia chinesa de Yin Yang e Wu Qing, que são os 5 elementos. Originou-se no Japão em torno do século VI e evoluiu como uma prática de adivinhação, astrologia e geomancia. Ou seja, acredito que os falcões que a Tao possui em sua liberação são Shikigamis que conseguem se transformar em animais, não só em falcões. Já até consigo imaginar uma possível Bankai para ele, com vários animais surgindo assim a partir dos Shikigamis, ia ser bem interessante. Após isso então, Yuyu salta para outro Hollow, mostrando uma força bem considerável e atacando com sua Shikai. Ué, mas não tem Zanpakutou. E é aí que foi revelado pelo autor no Clube Outside que a sua Shikai é na verdade suas unhas. De acordo com ele, Yuyu frequentemente libera sua Shikai apenas por senso de moda, o que faz com que ela seja frequentemente repreendida pelos membros das outras divisões. O Kubo parece gostar muito de desenvolver habilidades estranhas. As unhas dela parecem seguir um certo padrão. Do mindinho até o indicador, elas têm uma certa coloração e um desenho de presas de urso, com o dedão sendo um desenho de uma patinha. O urso, como eu disse, está até mesmo ligado com seu nome, então não é coincidência isso. Yuyu parece ser bem versada na arte do Hakuda, já que suas Shikai são suas unhas e o poder dela parece ser uma habilidade que cria uma miragem de urso que ataca o adversário. Ela até manda um Gao na hora de atacar. E esse é o som usado para se referir ao rugido de um urso. É bem fofo na minha opinião, eu gostei muito dela e do Atao, Kubo acertou demais nesses dois novos personagens. E uma teoria sobre esse Hollow que Yuyu ataca é que ele seria o amigo de 15 anos que o Kazui fez no começo da obra, já que alguns notaram que ele tem uma barbicha bem semelhante com o Hollow. Então será que quando almas humanas sem poder vão para o inferno, eles viram essas criaturas? Bom, nada de confirmação, mas é interessante falar isso pra vocês. O próximo que mostra suas habilidades é um conhecido desde o início de Bleach, o Akon. Não é esse, editor. Esse Akon. Bom, ele já era membro bem antigo da 12ª Divisão, e assim como Mayuri, ele também veio do Ninho dos Vermes. Após a morte de Nemo e com a versão atual dela sendo uma criança, Akon assumiu a função de tenente no lugar dela. Sempre gostei da aparência desse personagem, acho que ele é muito bom, com esses chifres que ele mesmo implantou em si. Porra, a cena dele abrindo o portal pro Ichigo é foda demais.
Que bom que agora ele é um tenente. Eikon então joga uma substância no chão enquanto um Hollow infernal vem pra cima dele. Então começa a citar alguns números aleatórios e por fim o Hollow praticamente derrete na frente dele. De acordo com o Cubo, essa habilidade foi criada pelo próprio Eikon e ela é baseada em um jogo oriental famoso chamado Mahjong. A sequência numérica que ele recita é 33446588812366. Imita exatamente o ato de ler uma mão do Mahjong, onde os números representam os valores das peças que formam trincas e sequências. No momento em que a mão se completa para ele, Eikon declara Ron, um termo de Mahjong que significa vencer usando a peça descartada pelo oponente. Talvez ele tenha identificado do que aqueles Hollows são feitos e roubando essa parte deles, conseguiu analisar uma fraqueza e fazê-lo derreter. Talvez usando fósforo, já que o kanji Rin significa literalmente isso. Mas a leitura usada é Ron e não Rin, porque o Cubo combina o kanji como um ideograma conceitual com a leitura fonética do Mahjong. Vendo o Eikon lutar me faz lembrar na hora de como o Mayuri luta, preferindo bem mais usar drogas e invenções do que sua própria Zanpakuto. E como vemos, Eikon tem uma também, mas decidiu usar suas próprias invenções para derrotar o Hollow. Além disso, recentemente o Cubo revelou que provavelmente Eikon, assim como seu capitão, também fez modificações em sua Zanpakuto. Eikon então é quase pego de surpresa por outro Hollow, mas é salvo por Kira, que rapidamente golpeia com a sua Shikai Wabsuke 7 vezes e... não preciso falar o que ela faz, né? Legal reparar que o Cubo desenhou os 7 cortes no quadro antes dele aparecer. Após derrubar o Hollow, ele o decapita facilmente. Kira tá bem no estilo Ed nessa cena, dizendo que faz o estilo dele chegar atrasado e patrulhar lugares remotos. Meu Deus. Uma curiosidade sobre o Kira é que depois de ser revivido pelo Mayuri, ele ficou bem mais forte, já que o capitão reuniu Areiatsu de vários Shinigamis da terceira divisão que estavam com ele durante a primeira invasão dos Quincy's. Então, de acordo com Mayuri, Kira agora carrega o fardo deles consigo. Ele só fez isso porque muitos Shinigamis morreram e isso perturbaria o equilíbrio dos mundos. Mayuri então fixou o corpo de Kira com as almas de caídos próximos a ele. E também Orihime poderia curar aquele rombo que o Kira tem no peito feito pelo Besby, mas como ele é um garoto Ed, Chad e informador de aura, ele prefere se manter assim. E finalmente voltamos para Renji e Ichika, que estavam alheios daquela mandíbula do inferno que se abriu atrás deles. Renji está distraído, vendo que os Hollows infernais, apesar de pegarem eles de surpresa, são fracos o suficiente para os tenentes cuidarem. Ainda diz para Ichika que eles vão conversar quando chegar em casa, e para quem já escutou essa frase sabe que o bagulho fica louco quando chega em casa. Com certeza para Ichika esse será o castigo bem triste, já que a coisa que ela mais gosta é o próprio pai. Isso Freud explica. Ou talvez o pai a mime demais, e é por isso que ela é assim. Mas finalmente então ele aparece, e chegamos à parte final do vídeo. Zael Aporo está de volta, para a alegria de muita gente, como o Cubo, por exemplo, que já disse que ele é excêntrico e tem uma personalidade forte, e sempre que aparece, ele causa algo, mesmo em cenas curtas. Por isso, frequentemente o usa e acaba o trazendo de volta. Ele aparecer aqui, então, remonta àquela antiga rivalidade que Renji e Ishida tinham com ele, naquela luta interminável do mangá. Sério, essa luta é bem chatinha naquele arco. Zael Aporo começa acorrentando a perna de Renji e saindo de uma mandíbula que se abriu. Ele vai saindo de uma gosma estranha, parece ser feita de carne, e menciona que se esforçou para estar ali naquele momento. É aí que vemos sua nova aparência. Ele está vestindo apenas trapos, sua pele é extremamente pálida como a de um cadáver, cabelo bem longo com miasma nas pontas, grande parte do seu corpo está coberto por sombras ou uma massa escura, seu braço direito está apenas em ossos queimados por chamas infernais. No centro do peito há um buraco que mostra seu interior, que parece vazio, possui marcas de corrente pelo corpo, uma auréola assim como os Hollows que estão com ele, e ele não tem um olho. No lugar há uma marca parecida com aquela que tinha quando estava na sua forma Resurrection. Ele começa a reclamar, dizendo que os outros oponentes não estão ali, se referindo obviamente ao Ishida e o Mayuri, mas o importante mesmo vem a seguir. Zael Aporo diz que caiu no inferno. Eu falei que não ia usar o filme 4 de Bleach aqui,
Porém, no ano de lançamento desse filme, para comemorar, Kubo fez um one shot mostrando os vilões do filme e usou dois personagens que conhecemos para enfrentá-los, Zael Aporo e Aruniero. Quando você lê esse one shot, que se chama Bleach The Unforgivens, ou Os Imperdoáveis, nota que os dois literalmente caíram lá, mas acredito que seja na verdade porque as suas almas foram descartadas como lixo e por isso foram para lá. Almas que não tinham mais como ser purificadas. E por falar em Aruniero, foi confirmado pelo Kubo que ele está se dando muito bem lá, assim como Zael Aporo, então parece que o autor sempre teve a intenção de colocar os dois no inferno. E se for para teorizar aqui, Kubo não quis responder se Noitra está ou não no inferno. O que será que ele está planejando? Zael Aporo então começa a falar como que o inferno é ótimo, dizendo que ele é liberto do seu lado hollow e o buraco hollow do corpo é removido, formando aquela auréola atrás dele. O buraco hollow em Bleach simboliza a falta de alguma coisa, no caso, a falta da corrente do destino que liga o corpo à alma, mas analisando, fica um pouco mais profundo quando chega nos Arrancars, já que eles podem possuir esses buracos em outros lugares do corpo, como Aneliel, que é no coração, Gurmijou, no abdômen, e o Zael Aporo, que é... bem, vocês entenderam, né? A ausência de uma parte tem um significado profundo que condiz com o aspecto de morte que o representa. Então no inferno isso acaba sendo preenchido por alguma coisa e toda dor, ódio e lágrimas são removidos do corpo, como se agora os pecados deles criassem forma, e isso é apresentado pelos chifres de Zael Aporo que aparecem após ele falar isso. Ele então observa a Ichika totalmente assustada com o que está vendo, agarrada no seu pai. Ele até mesmo pergunta quem ela é, porém ele já sabe a resposta. Se referindo a ele mesmo na terceira pessoa, Zael Aporo diz que o carcereiro do inferno consegue ver tudo. Ele começa a atacar Renji e Ichika com as correntes avermelhadas do inferno, que a ideia veio provavelmente durante a produção do quarto filme. Sim, de novo citando aqui. Kubo participou da criação desse filme e tentou colocar vários elementos para incorporar o inferno nele. Suas ideias, no entanto, foram bastante rejeitadas na época, mas conseguiu ficar algumas coisas, como as correntes avermelhadas que vemos, o portão que já estava desde o mangá, pecadores e alguns visuais como aquele lago de Lotus. O interessante é que o Kubo trabalhou com outro inferno em outro anime chamado Aoi Bungaku Series, lançado em 2009, um ano antes do lançamento do quarto filme. No episódio 11, intitulado A Teia de Aranha, vemos Kandata indo parar no Naraka, que é um inferno budista como eu já expliquei. Lá ele encontra várias partes psicodélicas e assustadoras que ficam o perturbando, fazendo reviver todas as memórias das pessoas que ele matou em vida. Será que no futuro, se tiver a volta do mangá, o Kubo irá resgatar as ideias que ele teve nas obras que ele trabalhou? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Outra coisa que o Kubo deve ter resgatado do filme é que as memórias dos mundos em Bleach também caem no inferno. Talvez isso explique porque Zael Aporo, que agora é um carcereiro, sabe da existência de Ichika, e essas memórias podem ser levadas através de um elemento que eu já explico qual é. Ichigo então consegue cortar as correntes que iam prender Renji, e Zael Aporo, vendo isso, decide então focar a sua atenção no protagonista. E eu notei agora que, além do buraco no peito, ele também tem um pequeno furo na testa. Metade do corpo do Zael Aporo parece ser realmente apenas um cadáver, enquanto o outro é algo vivo. Parece que o inferno reanima os corpos daqueles que caem lá com o Reishi negativo e corrupto jogado pelos Shinigamis. Zael Aporo parece ser apenas uma casca vazia, reanimada e não alguém realmente vivo. Sua cor mais pálida evidencia isso, mas é só uma teoria minha. Além disso, esse furo na testa faz lembrar o terceiro olho indiano, que se refere ao chakra Ajna, localizado na testa entre as sobrancelhas, e é um símbolo espiritual importante para a intuição e sabedoria. E se notarem, a tatuagem que está ao redor do buraco está diretamente ligada com o olho que falta em Zael Aporo. Talvez então o fato dele saber as coisas tenha a ver com esse terceiro olho. Os chakras em Bleach são usados de uma forma diferente que em Naruto, por exemplo. Não são um poder, e sim lugares importantes do corpo que ajudam no fluxo de energia, assim como é na realidade. Por exemplo, o Saketsu, que é um órgão importante que ajuda a armazenar o Reiryoku e prende o corpo à alma, é formado quando uma alma não possui mais a corrente do destino. Ele fica localizado no plexo solar. Já o Hakusui, órgão responsável por controlar o fluxo de Reiryoku do Shinigami, fica localizado no plexo cardíaco. Então é algo bom de se notar o detalhe do possível terceiro olho que Zael Aporo tem. Pode ser importante para o futuro. E aqui temos um bom acerto de continuidade. Zael Aporo começa a atacar Ichigo e ele grita seu nome. E o Ichigo, que realmente nunca encontrou com Zael Aporo, manda o famoso "Mas quem caralhos é você?".
Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Voltamos então para a Soul Society. Os Shinigamis do Gotei 13 se encontram na frente do túmulo de Ukitake quando começa a vazar uma gosma estranha preta, saindo de baixo para cima, e de acordo com Kyorako, ela se chama Jigoku no Rinki, ou Fósforo do Inferno, e pelo nome já sabemos de onde veio, né? Então ele começa a explicar uma pequena superstição que existe dentro da Soul Society, o tal do Rei, que traduzindo fica algo como classe de poder espiritual. Ele costumava ser usado pelos nobres para definir a quantidade de Reiatsu presente no Reishi de um Shinigami. Apesar de parecer algo criado agora pelo Kubo, na verdade é algo presente desde o começo da obra, antes mesmo do capítulo 100 do mangá. No capítulo 83, foi dito pelo Ganjo Shiba que seu irmão Kaien era muito forte, tanto que se formou na Academia Shinigami em menos de 2 anos, e antes mesmo de ingressar no Gotei 13, tinha um Rei de grau 6, próximo ao Rei de um tenente. Então foi mais um acerto do Kubo, pegando um elemento que passou despercebido por muito tempo e voltou a usá-lo. De acordo com Kyorako, Rei de grau 20 é o padrão médio de qualquer soldado dentro das forças do Gotei 13, já tenentes possuem grau 5 ou 4, que já vemos uma enorme diferença na qualidade de refino do poder. Agora, Shinigamis de nível capitão podem ter Rei de grau 3 a 1, ou seja, são aqueles mais perto de obter a iluminação, se é que vocês me entendem. Ele continua então falando o óbvio, que todos os Shinigamis são feitos de Reishi, que é a matéria espiritual que compõe os reinos espirituais, com alguns sendo o Reishi mais denso e pesado por conta da corrupção, como no Ecomundo, e outros que o Reishi é puro e pode voltar para o mundo humano, formando novas almas a partir dele, que é a Soul Society. Além do Reishi também compor tudo nesses dois reinos, então o Reishi que não vai para o mundo humano é aquele que compõe toda a dimensão deles. É por isso que os Quincy's ficam mais fortes em lugares que têm grandes quantidades de Reishi, já que o poder deles consiste em absorver o Reishi do ambiente. Porém, quando um capitão ou alguém que tenha uma quantidade de Reiatsu massiva acima do grau 4 falece, esse Reishi não consegue ficar ou sair da Soul Society e seguir o ciclo. Então, quando isso acontece, eles fazem esse ritual para purificar de certa forma esse Reishi e o espalhar na Soul Society. Mas de acordo com uma superstição dos nobres, na verdade o Reishi não pode ser enviado de volta, já que ele é poderoso demais para permanecer na Soul Society ou reencarnar no mundo humano. O verdadeiro intuito do Konsou Rensai é enviar o Reishi diretamente para o inferno. E isso é confirmado pelo Zeo Aporo, que parece ter explicado para o Ichigo da mesma forma que o Kyorako disse para os capitães, e ele até afirma: todo poder vem acompanhado de um sacrifício. E isso é física, toda ação tem uma reação oposta. Significa que talvez o Ichigo no futuro, quando morrer, seu Reishi, que é extremamente poderoso, irá para um lugar como no inferno, fora do ciclo de reencarnação. Quem sabe o reino desconhecido dos Quincy's, ou talvez um lugar onde somente o próprio Adonai Eus iria caso não fosse selado. Pensar em algo assim me deixa curioso do que realmente pode acontecer no futuro da obra. Zeo Aporo também diz que as almas ficam perdidas por causa do seu poder extremo, e que elas são salvas pelo inferno que as acolhe. Isso me lembra um pouco a história dos Blanks no primeiro filme de Bleach, almas que se perderam no caminho para Soul Society, e o Reishi delas forma o que nós conhecemos como Kyogoku, ou Vale dos Gritos, pequenas dimensões dispersas na garganta. E lembre-se, de acordo com a Yoruichi, ela teoriza que talvez a formação deles seja por conta da estrutura do Reishi da garganta ser diferente do normal. Estranho, né? Mas já chegou lá que eu tenho uma teoria interessante sobre esse assunto. Após a explicação de Zeo Aporo, ele começa a provar sua teoria, e ainda afirma que a balança do equilíbrio que os Shinigamis criaram finalmente foi quebrada, já que os seres mais poderosos que mantinham esse equilíbrio desapareceram, e o Habarra foi selado para manter os 3 reinos. Aizen está selado no Muken, uma prisão completamente isolada da Soul Society, que eu acredito ser uma dimensão como um Vale dos Gritos, e os Shinigamis jogaram sem controle os capitães que morreram durante a guerra um atrás do outro. Primeiro Yamamoto, o fundador do Gotei 13, depois o Nohana, a Espada da Morte, e agora, quando Zeo Aporo ia revelar quem era, uma Sogyo no Kotowari gigante aparece e interrompe o diálogo, revelando que o Ukitake agora está no inferno, com o título de Kamikake ou o Portador Divino, já que ele era o receptáculo de Mimihage, o braço direito de Adonai Eus. Logo atrás deles vemos o famoso Portão do Inferno, aberto e fazendo referência ao capítulo 12, com uma mão gigante atacando Shrieker pelas costas. Ichigo fica surpreso em ver as Zanpakutou de Ukitake, ele pensava que o ritual nem tinha começado para falar a verdade, mas
mas a Aporo explica que eles mataram os Hollows Infernais na frente de algo que possuía Reishi de Ukitake, fazendo com que o seu Reishi fosse levado ao inferno da mesma forma que teria acontecido se fizessem lá no Soul Society. No caso, o objeto que foi usado como visão do Reishi dele é o próprio Daikosho, o distintivo de Shinigami substituto que o Ichigo ganhou do Ukitake após o fim do arco da Soul Society. Com isso temos o diálogo final desse one shot, que é para fazer todos nós refletirmos. Agora, seu humilde servo retorna, e vocês deveriam pensar, o inferno sempre esteve por perto, é impossível que não tenham percebido. Então eu pensei no nome das borboletas que guiam os Shinigamis. Por quê? Porque o inferno está gravado em seu nome. E esse diálogo arrepia e realmente nos faz pensar. Como nunca tínhamos reparado que as borboletas têm inferno no nome, o que será que elas realmente são? As Jigokusho são uma espécie de borboleta em Bleach muito provavelmente inspiradas nas Heráclides anticiades, ou mais conhecidas como borboletas rosa de luto, uma espécie bem comum no continente americano. No Japão, a borboleta preta está ligada à alma dos mortos, sendo vista como um guia para a vida após a morte ou um mensageiro de um espírito que retorna, o que pode ser um sinal de morte iminente ou uma visita espiritual, mas também simboliza transformação profunda e o inconsciente, sendo um presságio ambíguo que pode indicar mudança e autodescoberta. Em Bleach, elas estão presentes desde o capítulo 1 da obra, sendo literalmente o primeiro quadro da primeira página. Elas são guias e comunicadoras dos Shinigamis, servindo tanto para guiar os Shinigamis no Senkaimon para que eles não se percam e caiam no Dangai. Tanto que Shinigamis são proibidos de ir pelo Senkaimon sem elas, e aqueles que não possuem precisam ir pelo Dangai preparado como a Orihime no arco dos Arrancars. Além disso, elas estão sempre com os Shinigamis servindo como comunicador. Isso vemos com a Rukia e o Kitake quando os Arrancars voltam para Karakura. No final do arco dos Shinigami substituto, vemos um Shinigami chamado Yuki Rikichi, membro da 6ª divisão, trabalhando para recolher elas no que parece ser o seu trabalho. Mas a coisa mais interessante sobre elas é que as Jigokusho estão sempre presentes em portais e recentemente nas mandíbulas, além do portão do inferno quando ele é aberto. E o melhor, elas falam, na verdade sussurram passando informações. Então, na teoria, elas poderiam ser aquelas que passam informações para os seres do inferno ou até mesmo passando suas memórias do que viu para eles. Deve ser por isso que no filme 4, as memórias da luta entre Ichigo e Ukiyoha chegaram lá. E outro detalhe que é óbvio não ignorar é o tamanho da Sogyo no Kotoari. Por que ela ficou desse tamanho? Bom, a primeira vez que o inferno aparece, vemos um braço gigante tatuado, um ser rindo e uma Zanpakuto gigante atravessando um Hollow. Porém, não é a última vez que vemos seres gigantes na obra, e eu não falo dos Gillians, e sim dos gigantes que aparecem de vez em quando, e até mesmo foi cortado do anime. Por exemplo, no Dangai, quando o Ichigo e seus amigos entram pela primeira vez nele no mangá, vemos esqueletos gigantescos. Jidambo é outro, mas ele não é o único que é presente na Soul Society, já que existem outros 3 guardiões dos portões, e ele é apenas o do portão oeste. Os outros são Higonildo, do portão sul, Danzumaru, do portão norte e Kaiwan, do portão leste. E coincidentemente, Danzumaru também tem uma tatuagem na cabeça. Além disso, se não lembram, o Kototsu também é uma entidade que tem um esqueleto gigante. Outros são as Zanpakutos de certos personagens que invocam seres gigantes, Mayuri, Komamura, Unohana e Urahara. E por falar em Zanpakuto, o Sokyoku é uma lâmina gigante com o poder de mais de 1 milhão de Zanpakutos. Os Hollows Infernais também são gigantes e, para finalizar, os esqueletos presentes no portão do inferno. E desde que eles apareceram, as caveiras mudaram um pouco. Na primeira, eles estão com várias faixas e selos. Só abrindo um parênteses aqui, Urahara deu uma arma para o Ururu com os mesmos selos presentes nos esqueletos, mas eu já chego lá. E quando ele abre o Dangai, parecem esqueletos gigantes que não vemos quando os Shinigamis abrem. Já o Aizen diz que esse lugar é nostálgico. Interessante, né? Porém agora as caveiras não têm nada, sem faixas ou selos. Será que isso mantinha o inferno sob controle e agora com os selos removidos eles estão começando a invadir? Bom, lembra que eu falei do Dangai? Eu acredito que ele seja um lugar completamente ligado com o inferno, principalmente com essas partes dos esqueletos gigantes. Dangai significa mundo do precipício em uma tradução livre, e ele e o inferno têm algumas semelhanças.
Os portões do inferno e o Dangai têm cores semelhantes oficialmente em suas composições, além do roxo ajudar a esconder as caveiras gigantes. O interior do inferno tem um fundo avermelhado, assim como o Dangai. O chão do Dangai, como podem perceber, é feito de ossos das almas que se perderam por ali. No quarto filme de Bleach de Gokuhan, temos um lugar semelhante com um deserto feito com os restos de ossos dos seres que habitam lá, apesar de não ser canônico. A presença de seres gigantes, como já mencionei, o Kototsu, e os seres do inferno, como o Kitaki e os rolos infernais, ambos os lugares são conhecidos por terem correntes. Mas onde tem correntes no Dangai? Nas paredes. Koryu, em tradução livre, seria a corrente restritiva, seria essa névoa roxa que flui pelas paredes. E a descrição do Dangai presente no databook oficial de Bleach é a seguinte: Dangai, um espaço estranho preenchido com uma corrente especial. O Dangai se expande nos espaços entre o mundo dos vivos e a Soul Society. O Koryu e o Kototsu mantêm intrusos afastados dele. Quando detectam um elemento estranho, eles trabalham para eliminá-lo. É um mundo com uma lógica diferente da pressão espiritual. Notaram algo? Lógica diferente da Reiatsu. Significa que o Dangai não é regido por Eishi, e sim por outra coisa. O próprio Gin confirma dizendo que o Kototsu não é um ser feito de Reiatsu, mas um ser de razão. Sobre o ser de razão, é sobre ele ser uma entidade que não é seguido por emoções, apenas pela lógica que foi concebida a ele, eliminar qualquer corpo estranho no Dangai. Ele é uma IA criada para essa finalidade, mas o ponto interessante é que ele não é um ser feito de Reiatsu, ou seja, se o Gin afirma que o Kototsu não é um ser de Reiatsu, pode significar que ele não é feito de Reishi, ele não libera Reiatsu assim como os rolos infernais. Aizen não percebeu o Kototsu pela Reiatsu, e sim pelo som, assim como a Ichika percebeu os rolos lá no começo. Mas por que disso? Minha hipótese é que os seres do inferno não são feitos de Reishi, assim como o Kototsu, e sim de matéria negativa ou antimatéria. Chamaremos aqui de anti-Reishi, já que são espíritos. É por isso que ninguém percebeu os rolos infernais, nem mesmo o Ichigo, porque eles não conseguem sentir o que é feito de anti-Reishi. É quase a mesma lógica do mundo humano, apenas aqueles que têm o Reiryoku conseguem ver e tocar espíritos. E um último ponto, como eu falei, Dangai significa mundo do precipício. E se o final desse precipício for um inferno? É por isso que os Shinigamis não falam que uma alma foi para o inferno, e sim que ela caiu no inferno. Isao Aporo também diz isso. Curioso, né? São tantos detalhes que eu poderia passar o dia todo falando disso. Mas com certeza o detalhe mais interessante de todo o one shot, na minha opinião, é o fato do Urahara não estar presente nele. Beleza, ele é citado no começo, mas porra, ele é um personagem extremamente importante quando envolve coisas bizarras como essa. Ele apareceu quando o Ichigo foi atacado pela primeira vez por um rolo. Ele estava ajudando quando o Ishida liberou uma isca de rolo na cidade. Ele salvou o Ichigo e seus amigos quando o Yami e o Kyoha invadiram. Ajudou os Shinigamis quando Gurmi Joe e Luffy invadiram Karakura. Ajudou o Masaki a curar a condição com White, enfim. Ele está sempre presente em qualquer anormalidade que aconteça na cidade, mas mesmo assim ele não aparece. Não tem um quadro dele sentindo os Shinigamis lutando, não tem ele notando que abriu portais para o inferno, não ouviu a destruição acontecendo. Isso é extremamente suspeito na minha opinião. Urahara é um ser misterioso, e citando mais uma vez o quarto filme, ele também nem aparece em nenhum momento do filme. Ele é um personagem bem suspeito quando envolve o inferno, na minha opinião. De todos os personagens que supostamente têm relação, eu acredito que ele seja o mais provável de ter alguma coisa com o inferno. Ele já viu de alguma forma o Rei das Almas, tem relação direta com as famílias nobres, criou uma forma de transcender a existência de qualquer ser, é excelente no uso de Kidôs, possui armas bem estranhas que no caso são o canhão cheio de selos da Ururu e o Kanabu do Jinta, uma arma que é ligada com os Onis do folclore japonês, é amigo de infância de Tessai, que era o fodendo líder do corpo de Kidôs, e antigamente os membros dessa organização tinham um visual bem peculiar, com um cabelo em formato de chifres e utilizar uma espécie de cajado chamado shakujo, que é um cajado de ritual budista tradicionalmente usado por monges, especialmente no budismo japonês. Algo semelhante vemos prendendo os esqueletos no portão do inferno.
E eu cito os Kidos, pois mais recentemente o Kubo revelou que o Shinigami que os criou não virou membro da Divisão Zero. E eu não sei se sabem, mas Kido significa literalmente artes demoníacas. E muitos teorizam que os criadores podem ser a última família nobre, aquela que eu falei sobre querer criar uma tampa para o inferno quando ainda era chamada de O Poço. E será que eles conseguiram isso? Pois os únicos lugares que vemos abrindo as mandíbulas e o portão do inferno é no mundo humano. Quando Zé Aporo morreu, não apareceu um portal, ele simplesmente caiu lá. E se minha teoria do Dangai estiver correta, os esqueletos gigantes que aparecem quando Urahara abre o portal para ele, devem estar numa divisa entre o mundo humano e o inferno. Por isso, conseguimos vê-los, como se estivessem perto da entrada, assim como as caveiras que abrem o portão do inferno. E só comentando rápido aqui, Zaraki nas representações de pós-fácil é visto sempre com uma caveira com chifres idênticas àquelas vistas no portão. Então será que ele também é uma entidade do inferno? Ele possui algumas coisas em comum, a forma de sua Bankai parecendo um Oni, as tatuagens e seu corpo durante a Bankai tem um padrão semelhante aos daquele ser que aparece no capítulo 12, seus olhos também são parecidos, sendo completamente amarelos, coincidentemente da mesma cor que os olhos que aparecem no começo do one shot. Zaraki é outro candidato bem forte de ser uma alma do inferno. Bom, depois de muitas teorias que eu apresentei, mostra então os olhos que o Kazui invocou no começo do one shot estão agora criando carne e se fundindo com os esqueletos presentes no portão do inferno, e o capítulo termina com Kazui e Kon, que está em suas costas, perseguindo uma Jigoku Sho enquanto sorri inocentemente. Assim então se encerra o one shot com o título New Brace from Hell, assim como expliquei no começo do vídeo. Mas depois de tudo isso, nós realmente teremos um novo arco sendo lançado? A coisa que mais me deixa ansioso é a página final. O one shot acaba muito abruptamente, dando muita sensação de quero mais, porém faz 5 anos que não temos outra parte. Até hoje temos muitas esperanças de Bleach voltar. Todos entendemos que o final foi completamente rushado e agora estão tentando complementá-lo com um anime. Kubo teve muitos problemas de saúde durante o final. Uma obra com potencial de terminar em 2 anos foi encerrada em apenas 1. Imagine o quanto de coisa poderíamos explorar com esse novo arco. Um lugar que vimos poucas vezes consegue chamar muito a minha atenção, e eu queria conhecer muito mais sobre ele. Em 2018, uma entrevista que o Kubo concedeu a Shueisha foi publicada em um volume especial da Shonen Jump. Scans da revista traduzida circularam nas redes sociais, e um deles contém um trecho de Kubo sobre o seu retorno aos mangás. Nesse ano, ele tinha lançado Burn the Witch. Ele explicou que, depois de trabalhar 15 anos em Bleach, ele parou de pensar constantemente nos personagens quando a serialização acabou, e ficou sem saber como ocupar o seu tempo. Ele se sentiu sozinho por isso. Ele estava acostumado a pensar em dezenas de personagens e passar seus dias com essas pessoas na cabeça. Mas depois que a obra acabou, ele parou de pensar neles, e não sabia como passar o seu tempo. Pode ter sido que ele não se acomodou com isso ou ficou ansioso, mas a sensação era de solidão. Ele não estava doente, mas sim se sentindo sozinho. Quando percebeu isso, quis desenhar o mangá novamente pela primeira vez em muito tempo. Isso nos levou a Burn the Witch, a volta do anime e finalmente o one shot especial. Kubo abriu um site para os fãs mandarem perguntas, acompanharem a semana dele com seus comentários e informar sobre várias novidades. Após isso veio o anime atual, que lidera os rankings de melhores adaptações de mangás no IMDb e no MyAnimeList, de tão boa que ela é. Eventos de arte que sempre estão lotados de pessoas, parcerias com marcas famosas de todos os tipos, roupas, jogos populares, tênis, brinquedos, figures, novels. Lançou jogos que foram muito elogiados como Bleach Rebirth of Souls e Bleach Soul Resonance, e agora está rumo ao final do anime. Mas mesmo com tudo isso, ele ainda parece esconder coisas de nós. Ele não responde certas perguntas no clube, dizendo sempre "não posso revelar". Entrevistas revelando que queria trabalhar o passado de certos personagens. Isso alimenta cada vez mais a ansiedade de nós, consumidores de Bleach, por mais conteúdo. E isso leva a galera ao exagero, com pessoas importunando o autor, forçando ele a escrever alguma coisa. O que é bem errado, né? Não preciso dar lição de moral em ninguém aqui. Após tanto encher o saco dele, Kubo responde mais ou menos isso. Abre aspas, "não sou bom em desenhar quando me pedem para desenhar, então vou pensar nisso quando não me pedirem".
o que levou algumas pessoas do X/Twitter fazerem comentários desnecessários, porém ninguém gosta de ser forçado a fazer alguma coisa, então eu entendo o posicionamento do autor. Pensem na pressão que ele sofria semanalmente por um capítulo, sendo criticado várias vezes, mudando algumas coisas, acrescentando outras, enfim, obviamente é cansativo e ele não parece querer essa rotina de novo. Então, interpreto que essa fala dele seja algo mais: esperem, vou escrever no meu ritmo atual agora, mas estou muito atarefado com o anime, então esperem mais um pouco que talvez eu volte. Provavelmente todos os envolvidos com a marca Bleach sabem que o Rework é um sucesso comercial. Eles estão estudando muito para ver se Bleach ainda é algo lucrativo, que o público ama e que vai abraçar quando eles decidirem voltar com tudo. Recentemente tivemos a Jump Festa 2026 e lá teve muitos anúncios referentes a Bleach. Não só o teaser, mas também com eles voltando a exibir os episódios na TV, disponibilizando o mangá gratuitamente no Japão e passando os episódios antigos no canal do YouTube. Isso é uma estratégia para ver se Bleach ainda é grande o suficiente para ganhar não só um novo arco, mas também um possível remake do anime antigo, que, convenhamos, tá precisando urgente de um, mas isso é história para outro dia. Com tudo isso acontecendo, acham mesmo que Bleach não vai continuar? Eu coloco minha mão no fogo para garantir a vocês que teremos uma continuação. Ela pode demorar um pouco, provavelmente depois que o anime atual encerrar, mas com certeza teremos mais. Kubo já deu vários sinais de que quer continuar, de que terá mais coisas, então vamos ser pacientes e respeitosos, aproveitar o que temos ainda e o que será lançado nesse ano sem cobrar o autor. Galera, muito obrigado por assistir até aqui, esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. Não posso falar da edição, mas eu investi muito tempo e esforço nele. Fui atrás de traduções, entrevistas, pesquisas, entre outras coisas. Isso só mostra o quanto eu amo essa obra e quero ver ela ganhando cada vez mais destaque e reconhecimento. Espero que com o apoio de vocês esse vídeo irá chegar em outros patamares. Valeu demais a todos que me ajudaram, principalmente o Bambuto, que está fazendo a edição desse vídeo. Salve Bambuto, você é muito foda. Sigam todos os membros da Cubologia que deixarei aqui para vocês na descrição. Então até o meu próximo vídeo, até lá, permaneçam bem, permaneçam seguros e fiquem na paz. Invoquei o Gustavo Cunha aqui agora. Muito obrigado e Bankai, galera.